Glória a Deus por mais uma celebração, mais um momento da palavra do Senhor, onde iremos ouvir, ser ministrados por ela. Vamos abrir no Salmo de número 19. Esse salmo ele é dividido em 3 partes. A gente vai meditar nessa noite na parte do meio. Salmo 19, a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, a tua palavra está aberta, sua palavra está diante de nós e queremos que o Senhor ministre, Deus, as nossas vidas. Fale, Senhor, ao nosso coração e que nós possamos ter o entendimento dos céus, possamos ter a compreensão daquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, como foi dito na semana passada, a partir então desse domingo, nós trabalharíamos então os valores. Lembra que a gente estabeleceu, mostrou para a igreja os valores da igreja? Os nossos valores, que eram 7, eu não vou pedir para você falar agora, todos os 7, mas a cada mês a gente vai trabalhar uma série de mensagens e essa série vai trabalhar especificamente um dos valores. E o primeiro deles é a centralidade da palavra. Então nós vamos trabalhar durante esse mês, esses 3 próximos domingos, sobre a centralidade da palavra. E o tema do mês é Firmados na Palavra, vivendo sob a autoridade da palavra de Deus. E a mensagem de hoje, especificamente, lembrando que ela é uma sequência, tá? Então você não pode perder nenhum domingo, tá? Para você compreender o todo daquilo que a gente vai trabalhar dos valores. E o tema de hoje é a Escritura como fundamento. Fundamento é aquilo que é a base, fundamento é aquilo que sustenta, fundamento é aquilo que dá segurança, né? A casa firmada sobre um bom fundamento e, no caso nosso, a Escritura como o fundamento. Muito bem. Todos os dias a gente está diante de situações que nós devemos interpretar a vida, não é verdade? Quando você vai ao banco, quer dizer, ninguém vai ao banco agora, né? Só a Silene de vez em quando lá, mas a gente não vai mais ao banco. Mas quando você vai ao banco ou qualquer outro lugar e você pede uma explicação, a pessoa explica determinada situação, você precisa interpretar aquilo que ela está falando, não é verdade? Para você compreender e, quem sabe, ter ações, enfim, tomar decisões. Enfim, todos os dias a gente interpreta a vida. Interpreta aquilo que a gente sente. Quantos não acordaram assim? Puxa, hoje está esquisito, né? Quantos já passaram por isso, né? Puxa, acordei diferente hoje. Você tenta interpretar aquele sentimento, aquela sensação que você está vivendo, aquilo que acontece ao nosso redor. A gente precisa interpretar. Puxa vida, por que aquele guarda me multou? Por que ele tomou aquela decisão? Puxa, por que ele fez isso? Por que meu patrão fez isso? Nossa, por que meu trabalho é tão difícil? E a gente tem, por que as circunstâncias são... Então a gente tem que, todos os dias, interpretar aquilo que a gente está vivendo. E aqui, especificamente, o Salmo 19, ele
começa olhando para fora de nós. Se a gente começar e pegar o comecinho deste salmo, ele fala: os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, a criação fala. Então, a questão que a gente precisa ter em mente é o seguinte: não é como a gente interpreta determinada coisa, mas com qual referência a gente vai interpretar aquilo. A gente já falou isso no ano passado, que a criação, a gente falou desse salmo, e a gente fala que a criação constantemente está proclamando a glória de Deus, e você consegue ver Deus em toda a criação, e ela está manifestando, mas como que você, com base no que você interpreta que aquilo ali é uma expressão de Deus? Com qual referência você interpreta tudo isso? E quando a gente olha aqui nesse salmo, e o início dele, quando ele fala que os céus proclamam a glória de Deus, ele mostra justamente isso, que nós temos um Deus que fala através da sua criação. O dia fala, a noite fala. Existe uma voz no universo que está falando a todo instante, dizendo que Deus existe. E a gente consegue perceber esse Deus quando a gente olha para toda a sua criação. Deus se revelando. É aquilo que nós, na teologia, falamos sobre revelação geral. Todo mundo tem acesso. Até aqueles povos que não conhecem a Deus, eles não cultuam o Deus Sol. Por quê? Porque o Sol é a representação de algo máximo. É a representação de algo estrondoso e superior a ele. Então ele olha para aquele Sol e fala: puxa, isso é maior do que eu. Ele não conhece Deus, mas ele olha para a criação e ele entende que existe alguém maior lá em cima. Isso é revelação geral, todos têm acesso. Então a criação revela Deus como Ele é, mas tem uma diferença. A criação não mostra como viver diante dEle. Revela Deus, mas não mostra como nós devemos nos portar diante dEle. Mostra que Ele é poderoso, que Ele é glorioso, mas fica nisso. E é por isso que daí a gente salta para o verso 7, que é o texto que nós vamos meditar nessa noite. E Davi, então, ele começa a trabalhar algo muito importante. Ele faz uma virada aqui, e ele de algo coletivo, de algo que é uma revelação geral, ele traz para algo pessoal, que é a revelação especial de Deus, quando ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, depois de olhar para o céu, ele olha para a palavra. A palavra de Deus, então, é a lei do Senhor que restaura a alma. Então, aqui nós não temos simplesmente um Deus que se revela, mas um Deus que se explica. É por meio da palavra, então, que nós encontramos o caminho. A criação mostra Deus. A palavra nos mostra o caminho para chegar a Deus. Percebe a diferença? Percebe a importância, então, da palavra do Senhor? A criação aponta para Deus e a palavra nos conduz a Ele. Sem a palavra, o ser humano admira Deus à distância. E você ouve, a gente vive num país que praticamente todo mundo já ouviu falar sobre Deus, conhece Deus, mesmo que de ouvir falar, mas conhece esse Deus. Só que sem o contato com a sua palavra, é como se eu olhasse para Deus e o admirasse à distância. Pô, que legal esse Deus, né? Poxa, que legal, olha a criação, olha as montanhas, olha o mar,
né? Quando quem vai para a praia assim, olha aquela imensidão do mar, fala: uau, tem que ser Deus para tudo isso, né? Você admira, mas é a distância, como quem vê um produto na prateleira e fala: puxa, que legal, puxa, que bacana. Não tenho contato com a palavra, porque é com a palavra que nós aprendemos a andar com esse Deus. É com a palavra que aprendemos então o caminho. Então aqui está o ponto central deste salmo. Ver a glória de Deus é maravilhoso, né? Todos concordam com isso, né? Ver aquilo que Deus faz é maravilhoso. Mas viver sob a autoridade de Deus, ela exige de nós direção. Para viver segundo a vontade de Deus, requer de nós direção. E onde encontramos a direção? Pela centralidade da palavra dele. Esse é o nosso primeiro valor como igreja: centralidade. E isso diz muito a respeito da nossa caminhada. Porque se nós nos dizemos cristãos, se nós nos nomeamos discípulos, se falamos que somos discípulos de Jesus, essa palavra aqui, ela não pode ser um livro qualquer na prateleira. Isso aqui precisa ser degustado. Isso aqui a gente fala que é um manual de fé e prática, né? Nossa regra de fé e prática, mas até que ponto ela tem sido para você esse manual? Aliás, eu não gosto muito desse termo manual, né? Porque aqui quem lê manual? Eu quero achar uma pessoa que lê manual aqui, comprou um produto e lê o manual. Ah, duvido, Isabela, que você lê manual. O Paulinho lê também? Achamos dois. Agora apareceu todo mundo no manual, só para me derrubar. Ninguém lê manual, ninguém gosta de manual. Então, eu vou falar que é manual, eu falo assim, manual é chato. Mas enfim, aos que gostam de manual, continuem lendo o manual, tá? Então a Bíblia é um manual. Mas olha que interessante. A gente precisa, para seguir e fazer a vontade do Pai, e seguir nos caminhos do Pai, a gente precisa saber, ok, então, por onde eu vou? Que caminho eu vou? É pela palavra. Quem não lê a palavra, quem não busca a palavra, é levado por qualquer um que chega aqui em cima, aqui, prega bonito, tem uma boa eloquência, fala um monte de baboseira. Aí você fica: ai, que lindo, ai meu Deus, vou seguir. Aí se você não conhece a palavra, você vai embalando, né? E daí você vai. Conheça a palavra, porque ela é o nosso guia. Então, quando a palavra ela sai do centro, perceba uma coisa: a sua vida, se você parar de ler a Bíblia, a sua vida vai continuar. Sabia disso? Se você simplesmente abandonar a Bíblia, não vou ler mais a Bíblia, não quero ler mais, a sua vida vai continuar, não vai acabar. Vai continuar perfeitamente, vai andando. Mas vai perder o rumo. Porque se nós temos na palavra de Deus o guia para a nossa jornada e nós simplesmente abandonamos este guia, nós perdemos o rumo. É como você fazer uma viagem muito longa, você não sabe o caminho exato e você abandona o GPS e fala: não, eu vou achar. Homem faz muito disso, né? Homem não, eu vou achar até o fim. Aí pede orientação para alguém: não, peço, eu vou achar primeiro. Se você abandona o seu GPS, se você abandona aquilo que te guia, que vai guiar você na jornada, você perde o rumo. Então, quando a palavra ocupa o centro, a sua alma encontra direção, a sua vida encontra direção, alinhamento e descanso. Por mais que a jornada seja difícil, você tem a direção. Não, é para lá que eu preciso ir, é para lá que eu preciso para lá que eu preciso caminhar. Não estou entendendo as circunstâncias, não sei porque essa estrada está de pedra, está cheia de buraco, mas eu sei que o caminho é esse e eu vou trilhar. Então você segue firme, diante. Davi começa aqui com uma revelação geral, no começo do Salmo, mas ele entra aqui numa revelação especial. Ele diz:
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aqui, a palavra hebraica significa trazer de volta ao caminho. Esse que é o sentido a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esse sentido de trazer de volta. Mas espera aí. Só se traz de volta o que não está mais aqui, não é verdade? O que perdeu o rumo. O que perdeu na caminhada. Isso então traz de volta aquilo que em algum momento se perdeu. E a nossa alma se perde muitas vezes. A nossa alma, de muitas formas, ela pode se perder durante a jornada. Como assim? Ela se perde quando se desorienta na correria da vida. Quando nas lutas, nas adversidades, você... esqueci de buscar Deus. Você tenta todas as alternativas e lá na frente você fala, puxa, eu nem orei. Nem levei para Deus essa situação. Puxa, acho que eu devia ter orado, né? Então você perde o rumo. A alma se perde quando carrega peso que não foi feito para você carregar. E o ser humano é bom nisso, né? Carregar coisa que não precisa. Você chega, tem um filme lá do Peregrino, não sei quantos assistiram, um filme bem antigo, que mostra um jovem carregando um monte de fardo, carrega um monte de bagagem assim. E ao longo do filme ele vai abandonando cada parte, cada coisa da sua bagagem. Assim, é bem interessante esse filme, é um filme bem antigo. E a gente fica carregando coisas que Deus não pediu para a gente carregar. E isso faz com que a gente se perca na nossa jornada. A nossa alma se perde também quando a gente tenta viver longe da verdade. A lei do Senhor é perfeita e traz de volta a sua alma que se perdeu. Traz de volta você para o caminho. Traz de volta você para um caminho que Deus não queria que você tivesse saído. A palavra de Deus. Mas como essa restauração acontece na vida real? Ela não acontece de uma forma mística, instantânea, momentânea, rápida. Não. Ela acontece quando, como foi falado anteriormente, ela ocupa o lugar central na tua história. A restauração acontece de forma muito prática para você entender quando, por exemplo, a palavra confronta um pecado que já está racionalizado na tua vida. Sabe aquele pecado que você sempre tem uma justificativa? Mas eu fiz isso por causa disso. Racionalizou, já virou, sabe, aquele pecadinho quase que de estimação. E você vai levando a vida. Então, quando a palavra te confronta, a palavra ilumina e expõe, abre os seus olhos, traz o arrependimento e você confessa e abandona. É nesse sentido que a restauração acontece. A restauração acontece quando a palavra desmonta em nós mentiras que a gente assume como verdade. Como, por exemplo, Deus já desistiu de mim. Não vai ter jeito. Eu não sou ninguém. Mentiras que a gente vai jogando sem a gente perceber para dentro de nós e a gente vai assumindo como verdade. Então, quando a gente se depara com a palavra, ela abre os nossos olhos, a gente entende que aquilo é uma mentira, e isso traz a restauração. A restauração também acontece quando a palavra aberta, ela dá nome ao que nós sentimos e que a gente nem percebeu e nem sabia o que era. Por exemplo, quando você percebe que não é só cansaço, que não é só uma frustração, mas é um desalinhamento espiritual. Você fala, puxa, nem percebi, mas eu tenho deixado Deus de lado, abandonado a caminhada. Eu tenho vivido uma vida religiosa e isso tem me afastado de Deus. E de repente você começa a entender que as circunstâncias ao seu redor, agora tudo começa a fazer sentido.
mas porque a palavra abriu os nossos olhos. Quem sabe perceber que determinada situação está acontecendo contigo por causa de uma falta de perdão, um pecado não confessado, um gesto grosseiro que você teve com uma pessoa. Quando você se depara com a palavra, ela abre os nossos olhos e a restauração então acontece. Como eu disse, não acontece num estalar de dedos, mas acontece quando a verdade de Deus, ela é revelada e ela realinha o teu coração com Deus. Nesse mesmo exemplo, pensa num carro desalinhado. É isso mesmo, as rodas ali, está desalinhado. Esse carro anda? Anda, né? Normal. Porém, ele vai ter alguns desgastes, né? Ele vai andar, você pode até viajar com ele, mas ele vai ter alguns desgastes, o rendimento dele vai ser ruim. O problema dele não é falta de combustível, o problema dele não é no motor, o problema dele é simplesmente um desalinhamento. Muitas vezes a gente está cansado na nossa jornada por causa desse desalinhamento. Um desalinhamento com a palavra de Deus. Então a palavra, ela não vem apenas para nos fazer andar, mas ela vem para nos fazer andar direito. Nos fazer andar direito. Ela também é sabedoria para quem ainda está aprendendo. O texto diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Simples aqui não é pessoa pobre não, tá? Simples aqui, ele está trazendo o sentido, e nem pessoa ignorante, mas ele traz o sentido de uma pessoa que está em formação. Na NVI, o verso traz: tornam sábios os inexperientes. Olha que interessante. A palavra do Senhor, o testemunho do Senhor é fiel e torna sábio os inexperientes. Então o simples aqui é uma pessoa que está caminhando, que ainda é inexperiente, que está aprendendo. E meu irmão, minha irmã, não importa quantos anos você tem de crente, você é inexperiente. E você tem que ter isso na sua mente. Porque o dia que você não tiver com isso na sua mente, você está um passo de arrebentar com a sua cara, espiritualmente falando. Porque a soberba já chegou. Todos nós somos inexperientes diante da grandeza do Evangelho, diante da grandeza do nosso Deus. A gente não consegue entender a magnitude, a imensidão daquilo que é o reino de Deus, daquilo que Deus faz. Então nós temos que ter esse coração inexperiente de falar: Senhor, eu quero a cada dia aprender contigo. Eu quero a cada dia me submeter à tua palavra e aprender dela. Então a palavra, ela não exige que você já saiba viver, mas ela ensina que enquanto você caminha, você guarda a palavra. Enquanto você está na sua jornada de fé, você guarda a palavra. E guardar a palavra não é apenas memorizar versículo, não, tá? Quer dizer que eu tenho que guardar a palavra, tenho que decorar ela inteira? Não. Você conseguir, maravilha, glória a Deus. Mas não é isso. Guardar a palavra significa permitir que ela se torne para você critério de decisão. Isso que é guardar a palavra. É fazer com que essa palavra se torne critério de decisão na tua jornada. Como assim? Antes de responder para alguém, você pensa: puxa, isso vai honrar a Deus? Porque eu aprendi pela palavra que eu preciso honrar a Deus. E aquilo que eu vou falar para o outro vai honrar a Deus? Se você não tem a palavra como critério de decisão para a tua vida, você fala pelos cotovelos. Você não está nem aí. Mas quando você fala, puxa,
Oh, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E o Senhor ajuda. Porque Ele entende que você é o simples. E que a palavra dá sabedoria para o simples. Sabedoria para tomar decisão. Antes de você decidir, né, eu falei de tomar decisão, antes de você decidir, será que isso que eu vou fazer está alinhado com o que as Escrituras dizem? Será que aquilo que eu preciso fazer, a palavra de Deus diz o contrário? Será que isso que eu vou fazer vai construir ou vai destruir? Todas as respostas para essas perguntas, elas vão dizer se nós realmente temos a palavra como critério de decisão na nossa vida ou não. Se a palavra tem essa importância para nós ou não. Lembra, a gente está falando sobre um dos valores nossos como igreja, que é a centralidade da palavra. A palavra precisa ser o centro da tua vida. Ela precisa fazer parte da tua vida. Guardar a palavra, então, é deixar com que ela funcione como esse filtro, esse freio, essa direção. É simples assim. Por isso, precisamos ter. O texto continua dizendo: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Aqui a alegria não é simplesmente uma euforia qualquer, né? Mas é uma alegria de quem anda sem desvio. Sabe aquele sentimento de falar assim: puxa, estou fazendo o que é correto. Puxa, eu tenho consciência de que eu estou lutando, buscando fazer exatamente o que a palavra de Deus diz. E isso, por causa disso, o meu coração se alegra. Lembra que para nós cristãos a alegria, ela não é a ausência dos problemas, né? Ela não é a ausência das lutas. Eu, no meio das lutas, eu me alegro no Senhor, porque eu sei que Ele é o meu sustento. Eu sei que Ele é o que me guarda, Ele quem me guia. O texto continua dizendo que a palavra ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, ou seja, traz luz aos olhos. Aqui o Salmo fala de clareza para caminhar. Clareza para caminhar. Imagina você entrar num quarto escuro. Por mais que você conheça o quarto, sabe onde estão os móveis, você entra num quarto totalmente escuro. A probabilidade de você dar um topão, né, na quina é grande, não é verdade? Mesmo você sabendo que ali tem uma escrivaninha, mas você não está vendo. A chance de você bater ali é grande. Agora, se você tiver com uma lanterna na sua mão, os móveis mudaram de lugar? Não, né? Eles continuam lá. O quarto continua escuro? Continua escuro. Mas aquela lanterna vai mostrar o caminho. E aquele caminho que você vai seguir pela lanterna. Então é disso que ele está falando, que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele vai te dar direção, Ele não vai remover as encruzilhadas, Ele não vai remover aquelas pedras no sapato, né? Então as pessoas que tiram a nossa paz, não vai remover, elas vão estar lá. O detalhe é que você vai enxergar melhor. E vamos falar de relacionamento? Vai enxergar melhor até os seus relacionamentos. Nem todo afeto é saudável, concorda comigo? Nem toda proximidade é uma bênção. A palavra do Senhor acende e mostra para nós aquilo que nos afasta de Deus. Será que aquelas amizades afastam ou me aproximam de Deus? Será que aquele meu amigo, aquela minha amiga, aquele relacionamento que eu estou tendo de amizade com as pessoas, ou pegar os jovens aí, né, de namoro, será que esse relacionamento está me aproximando de Deus ou está me afastando de Deus? A palavra do Senhor é como essa lanterna que ilumina o caminho e te afasta daquilo que é prejudicial, aquilo que é problemático, aquilo que é uma armadilha.
os desejos do coração, mais desejáveis do que o ouro, mais doce do que o mel. Aqui o Salmo ele toca num ponto mais profundo, do que comportamento, ele toca no coração. A palavra de Deus, ela não serve apenas para dizer faça e não faça, não é isso. Ela vai além disso, ela trabalha mais fundo, ela reeduca aquilo que a gente deseja. Deus não quer apenas que você faça o que é certo, Ele quer formar em nós um coração que aprenda a amar o que é certo. Percebeu a diferença? Ele não quer simplesmente que você faça o que é certo, mas Ele quer que você ame fazer o que é certo. É como se você imaginasse o seu filho, sua filha. Imagina assim que ele só te obedece porque ele tem medo de apanhar. É legal um relacionamento assim? Porque no primeiro momento que você não estiver, você acha que ele vai fazer? Não vai. Você não está ali para corrigir? Você não está ali para dar uma sentada, uma chinelada? Mas, quando a gente educa os nossos filhos, a gente precisa procurar ensiná-los a entender o que é a obediência e o porquê que ele serve. Por exemplo, relacionamento com Deus. Hoje os meus filhos seguem o Deus dos pais dele, mas vai chegar um momento em que eles vão seguir o Deus deles. Não vai ser mais o Deus do pai dele, mas é o meu Deus. Porque eu entendi que Deus se agrada não por eu fazer aquilo que meu pai está mandando, mas por eu entender aquilo que ele falou e eu amar que aquilo é bom para a minha história. Puxa, aquilo que meu pai me ensinou é muito bom para a minha vida. Então ele não faz porque eu mandei fazer, mas ele faz porque ele entendeu que aquilo é bom, que aquilo é correto, que aquilo é o caminho certo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Você não pode vir aqui no culto só porque eu falei, venha no culto. Não, você tem que vir para o culto porque eu falo, puxa, ali é o lugar onde Deus reúne o seu povo. Ali é onde Deus está e Ele vai se manifestar através de cada um que vai estar ali. Por isso eu estou ali. Não é porque ninguém mandou. Não é porque vão me cobrar. Você faltou tantos domingos no mês. Se essa é a tua preocupação, meu irmão, você tem que vir porque você ama Deus. E a palavra te ensina quem é esse Deus. É mais desejável do que o ouro, mais doce que o mel. À medida que a palavra de Deus ela vai ocupando um lugar central na tua história, na tua vida, aquilo que era uma obrigação, ela deixa de ser. O pecado, ele perde o brilho. Você já parou para pensar que quando você peca, é como se você dissesse assim, Deus, esse pecado é mais legal, é mais prazeroso do que você. Você já parou para pensar nisso? Quando você peca, você está dizendo assim, Deus, achei algo que me satisfaz mais do que você. Forte, né? Mas é a realidade. Porque se você ama Deus e você entende quem é Deus na tua vida, o pecado, ele precisa perder o brilho. Eu não peco porque estão olhando. Eu não falo palavrão porque vai que o pastor ouve eu falando palavrão. Não, eu não falo palavrão porque isso não agrada a Deus. E se o meu papel aqui é agradar a Deus, louvar a Deus, engrandecer o nome dEle, eu preciso fazer tudo, absolutamente tudo, para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado. E isso vai nas suas palavras, isso vai nas suas atitudes, isso vai nos seus relacionamentos, em tudo. Como você trata o seu filho, como você trata a sua esposa, o seu funcionário, o seu pai, a sua mãe.
Em tudo. Percebe que não é mais se alguém estiver vendo ou se alguém mandou. Não, eu faço porque eu amo a Deus. Nunca esqueço uma ilustração de um pastor que ele dizia que estava conversando com uma pessoa e ele falou: vocês crentes são muito chatos, vocês não podem nada. Ele falou: como assim? Você não pode nada? Eu não posso. Não pode. Você pode beber? Eu falo: eu posso. Você pode fumar? Ele falou: eu posso. Você pode trair a sua mulher? Eu posso. Como assim? Você é crente e pode tudo isso? Por que você não faz? Porque eu não quero. Porque eu entendo que Deus não se agrada, por isso eu não faço. Então eu não faço porque o outro diz que não é para fazer. Eu não faço porque eu amo a Deus. E se eu fizer o que é errado, desagrada a Deus. E meu Deus, se você tiver essa consciência e pensar assim: puxa, eu estou desagradando a Deus. Meu irmão, isso precisaria trazer para você um sentimento. Corre que ele vai no banheiro. Corre que você chega. Você tem que trazer para o teu coração um sentimento assim, ó: ai meu Deus, me perdoa, me purifica, me lava, porque eu desagradei o Senhor. Leia os salmos, você vai ver vários salmos que o próprio Davi: olha, os meus ossos estavam quebrados, senti como os meus ossos moídos. Por quê? Porque eu pequei contra ti. Percebe? Que a nossa motivação não está naquilo que o outro diz, mas naquilo que Deus acha. Muda o prisma, e essa precisa ser a nossa preocupação. Aquilo que te atraía começa a te incomodar. Aquilo que antes era pesado se torna prazeroso. Olha aqui o inverso agora. Orar que antes era pesado, agora se tornou prazeroso, porque isso me aproxima de Deus. Isso é maturidade espiritual. Não apenas fazer a vontade de Deus, mas querer fazer a vontade de Deus. O pastor Marcelo, que esteve aqui ministrando a igreja no ano passado, ele, numa conversa que eu tive particular com ele, assim, ele falando sobre revitalização, ele falou assim: Éder, revitalização não basta você estar aí, você precisa querer estar aí. Olha como é que é diferente. Não basta você estar aí fazendo a revitalização, você precisa querer estar aí, porque senão não resolve. Então, eu preciso querer fazer a vontade de Deus. Não basta simplesmente: eu vou ao culto, eu dei o dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, eu preciso querer fazer isso. Isso precisa me dar prazer. Eu me alegro em fazer aquilo que eu faço. Servir a Deus é um prazer. Vir à igreja é um prazer. Servir na casa do Senhor é um prazer. A grande recompensa, ele fala em os guardar, a grande recompensa. A com H, tá? Verbo haver aqui. O texto está dizendo que há uma grande recompensa para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Sabia disso? Que se você obedece à palavra de Deus, há recompensa para você. Tem gente que tem medo de ouvir isso. Acho que, ai meu Deus, a Bíblia diz que há recompensa para aqueles que obedecem à palavra. Não concorda, briga com Deus, está na palavra dele. Mas quando o Salmo fala dessa recompensa, ele não está prometendo para você uma vida fácil. Ele não está prometendo para você que os seus problemas acabaram. Amanhã tudo será novo para você. Não, mas ele está falando de uma recompensa que aparece e se dá ao longo do tempo. Que recompensa é essa? Menos culpa, porque o seu coração não vive mais em guerra com Deus. De falar: puxa, estou fazendo algo que Deus não se agrada. Você não carrega mais essa culpa. Aquela culpa do pecado, de fazer, sabe?
Você foi liberto e você tem essa recompensa. Mais direção, porque as suas decisões são tomadas não mais no escuro, mas às claras, com a palavra de Deus. Mais paz quando você está diante de situações difíceis. Mas diante daquelas situações difíceis, você, à luz da palavra de Deus, você fala: Senhor, eu confio em Ti, porque a Tua palavra confirma isso. A Tua palavra me diz que o Senhor não me abandonaria, estaria comigo, por isso eu consigo ter paz no meio da tribulação, por isso eu consigo ter paz no meio das lutas. Mais firmeza nos dias maus, porque há um fundamento. E lembra o tema? Palavra como fundamento. Nós temos firmeza porque ela é o nosso fundamento. Eu quero concluir e a pergunta-chave não é se você conhece a palavra de Deus. Essa não é a pergunta. Mas a pergunta correta é sobre o que a sua vida está construída. Eu conheço a palavra de Deus. Que legal, até o diabo conhece. Melhor que você até. Então a questão não é conhecer. A questão é aonde a sua vida está construída. Ela está construída aqui, nesse fundamento? Ela está firmada aqui? Se ela está firmada aqui, você pode não conhecê-la de Gênesis, Apocalipse, inteirinha, decor, salteado, não. Mas se a tua vida estiver fundamentada na palavra, isso vai mudar a tua história. Isso vai mudar a tua vida. Porque ela tem um fundamento. Só existe um alicerce. Em qual alicerce está firmada a tua história, a tua casa, os teus relacionamentos? A Escritura não foi nos dada simplesmente para nós admirarmos como aquele que admira o sol e a natureza. Não, ela não foi dada para isso. Mas ela nos foi dada para sustentar a nossa vida. Porque a gente vive em dias maus, não é verdade? A gente vive tempos difíceis. A gente não tem todas as respostas. Seria bom se a gente tivesse todas as respostas, né? Mas a gente não tem. E a gente vive dias maus. Por isso a palavra de Deus está aqui para nos sustentar e nos mostrar o caminho. E o caminho que nos leva ao Pai. O caminho que nos leva a Deus. Você pode enfrentar crises, perdas, tempestades, mas você não perde o rumo. Você não perde o rumo. Porque eu sei para onde eu estou indo. E eu sei por onde eu preciso ir. Talvez alguns aqui nem precisem de tanto conteúdo bíblico, de tanto que já jogou para dentro. Mas o que falta é esse alicerce. A gente joga muita coisa aqui, né? A gente precisa jogar muita coisa aqui embaixo aqui para nos sustentar. A gente pode ter muito conhecimento, mas pouco fundamento. Porque nem tudo que você tem na sua cachola, na sua cabeça, tem te guiado. A palavra de Deus precisa nos guiar. Ela precisa estar presente. Não simplesmente ouvida aqui nos domingos, mas ela precisa ser lida, consultada em todos os dias. Nós, só adiantando, no mês de março, a gente vai lançar um desafio de ler a Bíblia em 120 dias.
E esse é um desafio para toda a igreja. Nós vamos ler a Bíblia em 120 dias. E eu tenho um grupo que há anos a gente faz isso. Às vezes a gente faz o ano inteiro. Ano passado a gente concluiu a leitura do ano inteiro. Já fiz isso em 90 dias. Já fiz isso em 50 dias. E a gente vai lançar esse desafio em março. Prepare-se. A gente vai lançar esse desafio, a gente vai começar essa leitura completa da Bíblia. É mais do que simplesmente ler. Sabe o que é isso? É falar assim, ó, isso aqui precisa fazer parte do seu dia a dia. Porque se você não tem o compromisso de abrir essa Bíblia diariamente, meu irmão, não precisa vir mais aqui não. E eu não tenho medo de falar isso não. Você não precisa vir mais aqui. Porque vir aqui dominicalmente não vai mudar a tua história. Se você não tem essa palavra diariamente na tua vida. Se essa palavra não fizer parte da tua história diariamente, você não entendeu nada. Então, a gente está caminhando. Então, esse mês a gente vai falar sobre a centralidade da palavra, para que daí em março a gente inicie essa jornada com uma mentalidade diferente e entendendo que a palavra é o fundamento. Hoje a gente viu isso, que a Escritura precisa ser esse fundamento. No próximo domingo a gente vai avançar um próximo ponto. E a gente vai ver como que Deus usa essa palavra para formar um povo, para amadurecer. Então por isso que você não pode faltar. Esse é só o primeiro capítulo. E o que eu mais quero no meu coração é que você viva essa palavra. Que você ame essa palavra. Que você não leia só porque eu falei para você ler. Mas porque você leia, porque você entendeu que ela é o fundamento. Esse evangelho, que é loucura para muita gente, é aquilo que te traz mudança e rumo, direção para a tua vida. Não faça porque o seu pai mandou fazer, sua esposa mandou fazer, seu marido mandou fazer, porque o pastor mandou fazer. Não, faça porque você entendeu que isso é importante e que isso vai mudar a tua história. Coloque-se de pé. Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo pela tua palavra, eu te agradeço por essa primeira parte que o Senhor ministrou às nossas vidas, nos dizendo que a tua palavra é o fundamento. A tua palavra é como aquela lanterna que nos mostra o caminho no meio da escuridão e nos guia num trajeto seguro. Senhor Jesus, obrigado por esse entendimento. E eu te peço, Deus, que o Senhor possa continuar trazendo esses ensinos ao nosso coração, fazendo coisas novas dentro de nós, porque como a gente viu no próprio texto aqui, nós somos como que pessoas simples, inexperientes, que precisam aprender diariamente contigo. Por isso eu te peço que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos fortaleça, para que a gente possa continuar, ó Deus, a nossa jornada, no meio das lutas, no meio das adversidades, como também no meio do tempo de paz. Que a tua palavra, ela seja esse sustento, que a tua palavra seja esse guia, que a tua palavra faça parte do nosso dia a dia, da nossa jornada. Faz isso, Deus, nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém.